todos, este quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Eronilson Bonfim, e hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês um estudo da Palavra de Deus que fica no livro de Eclesiastes capítulo 9, e que Deus possa estar abençoando a tua vida com esta palavra, amém? E que Deus possa estar fortalecendo a vossa fé, trazendo entendimento a cada dia mais para nós estarmos nos voltando mais para Deus, olhando mais para Deus, buscando mais a presença de Deus, amém? Eclesiastes capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor: Devera todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhecem nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao ímpio e ao justo, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens estão cheio de maldade, e que há desvários no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está vivo há esperança, porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles a recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, né? Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre. Em coisa alguma o que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come o pão com alegria e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Jesus, né? Que Deus abençoe a todos. É uma palavra abençoada. Essa palavra eu estive refletindo nela e eu falei, eu vou fazer um estudo, e Deus falou bastante comigo e eu quero estar compartilhando com vocês este estudo de muita relevância. Como a palavra do Senhor fala, que toda escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. As 3 fases da vida de Salomão repercutiu entre 3 livros das Escrituras Sagradas: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Esses 3 livros é uma grande lição de vida para a nossa geração e principalmente para os nossos jovens. Cantares é um livro romântico, poético, e ensina como um casal deve se comportar na intimidade sexual entre 4 paredes. Provérbios, o autor já dá um contraste à razão e esquece um pouco das emoções. E Eclesiastes, ele já nos mostra
que a vida não é exatamente como pensamos e que não podemos viver as paixões carnais, como se elas nunca fossem acabar um dia, e nos traz uma grande realidade, que no final de tudo teremos que prestar conta ao Criador, que é poderoso e grande em força, e o nome dele é Deus. São exatamente essas três características dos três livros que iremos abordar hoje. Na verdade, a gente não vai abordar esses três livros hoje, né? Somente um comentário que eu li aqui, eu estava junto. Amém. No verso 1 do capítulo 9, diz assim: todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isso. Que o justo e o ímpio, que o justo e o sábio, quer dizer, que o justo e os sábios e as suas obras estão na mão de Deus. E também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Eclesiastes 9, Salomão chega à conclusão de que coisas boas e más sucedem tanto na vida do justo como na vida do ímpio. Por si só, essa constatação poderia levar o justo a questionar qual o proveito de servir a Deus. Salomão tem razão, o mesmo sucede aos dois, mas sua visão está carregada pelo pessimismo das aflições. Mesmo sofrendo as mesmas coisas, a atitude do justo diante das calamidades lhe dá vantagens, seja para reagir, recomeçar e reconstruir. O justo acredita que seu segundo estágio pode ser melhor que o primeiro. Tal aconteceu com Jó. Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, fiel, tinha um bom caráter, e Deus o provou, né? E o último estágio da vida de Jó foi melhor do que o primeiro. Todos conhecem a história de Jó, né? Já o ímpio não. A sua esperança se desfaz junto com o que foi levado. Porém, a alma do justo está firmada em Deus, que não pode ser abalado. Não permita que o desânimo da alma sem Deus contagie sua fé. Permaneça crendo, mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, mesmo que não tenha todas as respostas, mesmo que haja silêncio no céu quando você ora. Aguarde crendo e certo que o Senhor responderá. No verso 2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim como ao bom e ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Do verso 3: e este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvaros no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. A palavra de Deus, irmãos, ela fala muito aos nossos corações. Olha, algo que foi escrito há muitos anos atrás e hoje está sendo aqui falado, aqui está sendo, como se diz,
falado conosco aqui é algo que tem acontecido, que aconteceu há muitos anos e acontece até hoje no meio de nós. Todas as coisas sucedem a todos, tanto justo e ímpio, bom ou ruim, tudo acontece. A doença vem na vida de todos, a provação vem, a crise vem na vida de todos. Mas como nós lemos aqui em cima, a diferença é que o justo, ele tem o amparo de Deus, ele tem a sua confiança em Deus, ele confia no Senhor. Nesses capítulos aqui, do verso 3, no verso 2 e 3, Salomão nos apresenta de maneira muito expressiva que o melhor da vida é viver intensamente para Deus, aplicar a Ele a verdadeira sabedoria divina. Mas infelizmente os corações das pessoas estão cheios de maldade e há loucura em seus corações enquanto vivem, como nós podemos ver nos dias de hoje. Quantas pessoas que vivem uma vida louca, vida de loucura, né? Elas não veem que o destino de todos é um só. Depois da vida junta-se aos mortos. O fato de que a morte chegará a todos nós não significa de todo uma coisa ruim para os filhos de Deus, para os filhos e filhas de Deus, porque a morte será derrotada, como está escrito no livro de 1 Coríntios 15, 26, ora, a morte inimiga que há de, a última inimiga que há de ser aniquilada é a morte. Então, a morte será derrotada pelo nosso Senhor, como já foi, né? Ela vai ser derrotada, assim como o inimigo que a trouxe a nós. Quem está entre os vivos tem esperança, portanto, que cada dia vivamos intensamente para Deus. E também que a cada dia vivamos intencionalmente para Deus. O ideal da vida não é a simples busca do prazer, mas sim a espera alegre e em paz da vinda do Filho de Deus. Um exemplo disso é a comunhão no casamento. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias de tua vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Sua casa, seu trabalho, seus estudos e as demais atividades diárias tornam-se pequenos pedaços do céu quando você tem o amor de Deus. Quando a pessoa tem o amor de Deus, tudo é mais gostoso. Quando você tem a graça de Deus, os cuidados de Deus, tudo se torna mais gostoso. Até as tribulações, ela tem mais sentido na nossa vida, porque nós temos o amparo de Deus. A sabedoria é necessária para atingir a compreensão e reflexão da nossa vida. Mas a sabedoria não significa apenas o conhecimento intelectual, significa a grandeza moral. Aquele que é verdadeiro líder orará por um entendimento, um coração entendido, né? A fim de discernir entre o bem e o mal. Então, aquele que abre os olhos para essa magnitude, para essas bênçãos, ele busca sabedoria para ter o discernimento da parte de Deus, do bem e do mal. Ora, no verso 4, ora, aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O cão para os hebreus
é um tipo de tudo que é desprezível, em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 42. Aqui em Eclesiastes 9:4, nós podemos entender que, pois para aquele que se une a todos os vivos, há esperança. E certamente quem está na sociedade como todos os vivos, tem esperança. Pois o cão vivo tem uma chance melhor do que o leão morto. É uma forma de dizer, né, que eles tinham naquela época. E faz sentido. Às vezes a pessoa quer ser grande, deslumbre, mas só que quantas pessoas ricas que não têm paz, não têm prazer pela vida, e tem pessoas que não tem nada e é mais feliz do que quem tem tudo, que tem muita coisa, mas acaba não tendo tudo, né? E a Bíblia fala que aquele que não tem nada, mas tem Deus, ele tem tudo. E aquele que tem grandes riquezas e não tem Deus, ele não tem nada. Que é o fundamento da esperança expressa nas palavras imediante anteriores a qual nós lemos. É muito evidente que Salomão fala nesses versículos antes do estado de um homem em relação a este mundo, não negando ou afirmando nada sobre seu estado ou expectativas no próximo. No verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. É o que nós lemos em cima aqui. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Aqui no verso 6 já diz por quê. No verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficará entregue ao esquecimento. Nota que os vivos estão conscientes. Isso fala das pessoas que estão neste mundo. Eles têm a consciência, ainda estão conscientes, ainda pode despertar, acordar para a vida, para a realidade da vida, né? Que Salomão fala que tudo é vaidade, tudo é enfado. E os vivos estão conscientes de que há um futuro diante deles, mas os mortos estão inconscientes porque já morreram. Eles não ganham nada, não recebem nada, até a memória deles logo desaparece. Eles não estão mais animados com as paixões que pertencem às pessoas nesta vida. Sua participação em suas atividades cessou. Salomão aqui descreve o que vê, não o que ele acredita. Aqui não há referência ao fato ou ao modo da existência da alma em outro mundo, que são questão de fé. No verso 6 diz: todo amor, todo o seu amor e seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre. Glória a Jesus. Aqui já fala daquela pessoa que já se foi. E coisa alguma, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre. Ou seja, foi para sempre, não tem volta. Em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Então não tem recompensa, já foi, já morreu. E a esperança maior é para aqueles que estão vivos, é para você que está me ouvindo, porque ainda há tempo de recomeçar, ainda dá tempo de despertar, de se colocar de pé. Também o amor e o ódio deles, é evidente que ele fala que aqui da ignorância, né? Falta de poder dos mortos, apenas em referência a esta vida.
Ele não fala dos mortos, fala assim, daqueles que já viveram aqui, que tipo desgastaram a vida com suas invejas, com seu ódio, o amor pelas coisas dessa vida. Embora eles tenham mais uma porção sob o sol, ele não dá a entender que eles não têm nenhuma outra parte. Um homem ameaça conquistar reinos, né? Aí ele morre. Quais são as ameaças dele? Às vezes a gente faz planos, né? Mas a Bíblia fala que a preparação é do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Aqui no verso 7 diz: vai, pois, ele fala já para os viventes, né? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Eles falam para os remanescentes, aqueles que se entregaram, né, a Cristo. Após a descrição de Eclesiastes do verso 5 ao verso 6, da condição sem porção dos mortos, o próximo pensamento que ocorre é que o homem que é próspero e ativo deve simplesmente desfrutar de sua parte durante toda a vida. E então segue o pensamento de correção, introduzida como de costume por Voltaire, a saber que o curso dos eventos é disposto e regulado por outra vontade, que não é do homem, mas é de Deus. Todas as nossas vidas, tudo que fazemos está no controle das mãos de Deus. A pessoa a quem se dirige é alguém cuja vida de trabalho já é agradável a Deus, né? Então aqui no verso 7 já está dizendo para aquela pessoa que se dirige, ou seja, cujo trabalho, cuja vida já é agradável a Deus, e que carrega sinais visíveis do favor de Deus. Roupas brancas e perfumes são simplesmente um sinal expressivo de alegria, que nós vemos aqui no verso 8, né? Que no verso 8 já diz: e em todo tempo. Essa é a parte que eu quero falar mais com vocês. Que em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deixe suas roupas sempre brancas. Os judeus usavam roupas brancas em ocasiões festivas, em momentos especiais, como emblema de alegria e inocência. E aqui diz: seja sempre puro e sempre feliz. Aqui, quando nós lemos aqui, já trazendo para as nossas vidas, é o que eu quero, né, já enfatizar aqui para nós, que em todo tempo, fala de todos os dias, em todos os lugares, em todo o momento, em todo instante da nossa vida, em todo momento, de cada segundo, cada minuto, sejam alvas as tuas vestes. Aqui eu já quero trazer para o lado espiritual. Naquela época, vestes brancas, as pessoas se vestiam como um sinal de felicidade, de alegria, de festa. E aqui eu quero já trazer como uma advertência de Deus para nós: em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo. Quando aqui diz sejam alvas as tuas vestes, fala de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida separada, de uma vida sem a participação do pecado, uma vida santa. Aí muitos falam: mas não tem como viver essa vida. Tem, a Bíblia nos ensina e mostra o caminho. A palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver.
Então, em todos os momentos da vida, nós temos esta... É claro que nunca vamos ser perfeitos. É claro que nunca vamos alcançar a perfeição. É difícil. Porque a Bíblia fala que não há um justo sequer sobre a terra. Mas nós temos que lutar. Como aqui diz, em todo tempo seja alva as vossas vestes. Em todo tempo tem uma vida santa, tem uma vida pura, tem uma vida separada, uma vida sem a participação do pecado. E aqui eu quero já trazer aquela palavra no livro de Romanos, no capítulo de número 6. No capítulo de número 6, Paulo ele faz uma pergunta no verso 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? No verso 2 ele mesmo já responde a própria pergunta. Ele já diz: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! Mas aqui alguém pode perguntar: mas como posso eu ter uma nova vida? Certa vez Nicodemos chegou a Jesus e perguntou: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos olhou para Jesus, meio sem entender, e perguntou: mas mestre, como posso nascer de novo já sendo velho? Como posso nascer de novo já sendo velho? Porventura voltarei no ventre da minha mãe e nascerei de novo? E Jesus olhou para Nicodemos e falou: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus ali naquele momento ele não falava da água do batismo de João Batista, porque no ministério de Jesus quem batizava eram os discípulos. A Bíblia não diz que Jesus batizava. E quando João Batista ele pregava no deserto, ele dizia: olha, vem um após mim que vos batizará com fogo e poder. E Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. A água a qual Jesus mencionava ali era a tua palavra. A água a qual Jesus mencionava ali era a palavra, né? E aqui, para nós termos essa vida santa, essa vida pura, separada do mundo, separada do pecado, sem a participação do pecado, é necessário nascer da palavra e do Espírito, porque a palavra de Deus é ela que nos transforma. Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É conhecendo a palavra, é conhecendo o dono da palavra. A palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e em verdade. Quando você se coloca na posição de aprender e conhecer a palavra, ela te molda, ela te capacita, ela te transforma em uma nova criatura. A palavra é o próprio Cristo. Em 1 João capítulo 5 do verso 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e os 3 são um só. O Pai, que é Deus Pai, a palavra, que é Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que os 3 é um só. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, diz lá: porque 3 são os que testificam no céu. Ou seja, me perdoa, diz lá no Evangelho de João, capítulo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o Verbo, a palavra, é Ele que nos liberta. Jesus diz: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica.
O salmista Davi chegou a dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele também chegou a dizer: esconde a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, para nós termos esta vida santa, pura, separada, sem a prática do pecado, é necessário nós guardarmos esta palavra em nossos corações. Como Salomão diz: escreve a tua palavra à tábua do meu coração. Nós temos que guardar essa palavra no nosso coração, esconder ela no nosso coração, para ninguém tomar, para ninguém roubar, para ninguém tirar. E tendo esta palavra no nosso coração, e tendo o Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos uma vida abundante. Aí aqui diz: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui quando diz e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, está dizendo sempre seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da virtude, cheio da intimidade com o Espírito Santo. Mas para isso, para termos essa intimidade, primeiro temos que ser lavado pela palavra, temos que ser purificado pela palavra. A palavra vem nos limpando, nos purificando, nos santificando, tirando de nós todo o pecado, toda mácula, toda mancha. Aí o Espírito Santo entra na nossa casa, porque Ele não habita em coração sujos, em coração contaminado, A Bíblia fala que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então primeiro temos que nos limpar, temos que nos lavar, temos que nos santificar, como dizem: em todos os tempos seja alva as vossas vestes. Então temos que lavar nossas vestes, a nossa vida espiritual tem que estar limpa, tem que estar pura, tem que estar separada, tem que estar livre do pecado, limpa de todo pecado, limpa dos frutos da carne. Aí sim o Espírito Santo habita com abundância em nossas vidas. No livro de Isaías, no capítulo de número 59, diz que o pecado traz divisão entre o homem e Deus. O que nos liberta, nos livra do pecado? A purificação pela palavra. São duas coisas: a palavra e o Espírito. E nunca esquecendo do jejum, A Bíblia fala: segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aqui diz: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Seja sempre cheio do Espírito Santo e cheio da graça, cheio do azeite. A Bíblia fala que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E aqui está falando para as prudentes: em todo o tempo seja alva as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações. Desde já agradeço os irmãos, convido os irmãos a se inscrever no canal, no meu canal. Sempre estarei postando estudos, reflexões, as palavras maravilhosas do Espírito Santo, as palavras de Deus que transformam, que salva, que liberta, que cura. Então sinta-se cheio, sinta-se renovado, sinta-se transformado pelo poder da palavra. Quem transforma é a palavra, quem muda é a palavra, quem tira a angústia da alma, quem tira a tristeza é a palavra. Então que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Desde já eu venho agradecer todos os meus seguidores, todos os inscritos. Esse canal eu criei para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra de Deus. Peço aos irmãos que estejam orando por mim, pela minha família, para que Deus possa estar cada dia mais abrindo o meu entendimento e me dando a luz da palavra, para que eu possa cada dia estar falando na direção do Espírito Santo e nunca de mim mesmo. Que Deus abençoe a todos e tenha a todos uma paz de nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor.